Na questão número 15, a gente tem um gráfico e o problema diz o seguinte. A figura mostra o gráfico da energia potencial U em função da posição por uma partícula sujeita a uma força conservativa unidimensional. Letra A. Descreva quais são os pontos e regiões de equilíbrio presentes no gráfico. Então, notem que a gente sabe que equilíbrio quer dizer que força resultante é igual a zero. Então, força é igual a menos a derivada do potencial em relação à posição. E quando a gente tem equilíbrio, a gente tem que a força vai ser igual a zero. E isso implica, então, que a derivada tem que ser igual a zero. Só que é muito fácil a gente identificar regiões no gráfico quando a derivada vai ser igual a zero. Então, se a gente olhar para pontos nesse gráfico aqui, o que significa ter derivada igual a zero? Ter a reta tangente igual com uma inclinação nula, né? Ou seja, com uma reta horizontal. Quando a gente fala num ponto, a gente vai identificar somente uma posição onde a gente tem lá essa questão da reta tangente com inclinação zero, uma reta horizontal. Agora, tem regiões do gráfico em que a gente pode ter isso para uma infinidade de pontos, né? Sempre que você tem um intervalo entre dois valores reais quaisquer, você tem, na verdade, infinitos pontos dentro daquele intervalo. Então, se a gente olhar para cá, a gente tem infinitos pontos onde, se você pegar qualquer um deles, você vai perceber que a inclinação da reta tangente é nula. Aqui, essa figura está um pouquinho fora de escala, tem alguns cantos aqui que eles parecem com uma derivada descontínua, ou seja, isso quer dizer que aqui você tem uma derivada nessa região que é constante e diferente de zero, e aqui você tem uma outra derivada que é constante e igual a zero. Mas aqui nesse ponto aqui você teria uma descontinuidade, né? Num potencial real, isso pode ter alguma descontinuidade? Pior que pode, mas vamos considerar que não possa, só para ser um potencial mais simples, né? Então, acho que a gente teria, na verdade, uma curvatura que é bastante acentuada, mas ela não é uma quina, digamos assim. Aqui também teria a mesma coisa, e aqui também. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma região de equilíbrio aqui entre 0 e 1. Aqui a gente tem uma outra região de equilíbrio, um pouquinho depois de 3 e até chegar em 4. Aqui um pouquinho depois de 6 a gente teria outra região de equilíbrio. Acho que aqui, na verdade, se a gente olhar o gráfico da lista de exercícios, vai ser exatamente em 3, né? Acho que meu gráfico está meio podre aqui. Aqui também a gente tem a mesma coisa, uma região de equilíbrio a partir de 8 até sabe lá Deus quando, não sei onde esse gráfico terminaria. Mas se a gente olhar lá na lista, ele terminaria aqui em 9, né? Então a partir de 9 a gente não tem mais informação. Então a gente pode dizer que as regiões de equilíbrio vão ser no intervalo entre 0 e 1. O que isso aqui se refere? Né? Se refere ao valor da coordenada x. Também entre 3 e 4. Deixa eu pegar outra caneta que é mais grossa. No ponto 5, pelo menos aparentemente isso está exatamente em 5, né? Vou colocar um ponto e vírgula aqui para não ter confusão. Aqui eu estimo mais ou menos um 6,2 até 7. E depois de 8 até 9, ou de 8 em diante, né? Colocar 8 até 9 mais. Então é muito simples a gente identificar quais são os pontos ou regiões de equilíbrio. É só imaginar, sei lá, que você tem uma bolinha. Você tem uma bolinha, você pode colocar ela aqui, ela vai ficar parada? Vai. Então quer dizer que você não vai ter lá uma. Essa aqui é uma região de equilíbrio, né? Essa bolinha poderia ficar parada aqui, ela é uma região de equilíbrio. Se pegar e colocar uma aqui, vai ser uma região de equilíbrio instável, né? Um ponto de equilíbrio instável, porque qualquer perturbação vai fazer com que a bolinha role para um dos dois lados aqui, mas é um ponto de equilíbrio. Aqui nas outras regiões acontece a mesma coisa, né? Então,
sempre que a gente tem um pedaço do gráfico que é horizontal, ou um ponto na inclinação da reta tangente vai ser horizontal, esse é um ponto ou região de equilíbrio. Na B, o problema diz o seguinte: se o objeto é solto a partir do repouso no ponto x igual a 2 metros, indique no gráfico qual é a energia mecânica do sistema e verifique quais são os pontos de retorno aproximadamente. Então, o que é energia mecânica? A energia mecânica ela é simplesmente a soma da energia cinética com a energia potencial. Se a gente pega e solta o corpo aqui nessa posição x igual a 2, a gente vai soltar ele numa posição que ele tem um certo valor de potencial. Então, se a gente olhar lá na figura da lista, a gente vai ter... por que eu fiz essa reta aqui? Nessa reta aqui, ela representa, na verdade, a energia mecânica. Porque se você tem um certo valor de energia, pode pensar no seguinte: se você simplesmente está nessa posição x igual a 2, você tem um certo valor de energia potencial. Agora, você pode ter também um valor de energia cinética, mas o problema nos diz o seguinte: olha, naquela posição ali eu não tenho nenhuma energia cinética, o corpo está em repouso. Se a energia mecânica é a soma desses dois valores, quer dizer que como a energia cinética é nula em x igual a 2, você pode pegar e traçar uma reta horizontal aqui para representar o valor da energia mecânica, porque ele é igual ao valor da energia potencial nesse ponto. Você passa então uma reta horizontal que passa nesse ponto, onde a reta vertical que passa em 2 intercepta o gráfico da energia potencial. Então, essa bolinha que eu desenhei aqui. Então, quando você se desloca, por exemplo, para a direita, o que vai acontecer? Você perde energia potencial. Mas vejam, se a gente está sujeito somente a essa força conservativa unidimensional, isso quer dizer que a energia mecânica ela é constante. Porque a gente só tem forças conservativas. Se você só tem forças conservativas, quer dizer que a energia cinética mais energia potencial tem que ser sempre o mesmo valor, que é a energia mecânica. Então, quando você se desloca para a direita, o que você perde de energia potencial, você tem que ganhar de energia cinética. Isso vai fazer, então, com que o corpo vá ganhando velocidade, né? Se você pensar aqui do ponto de vista de dinâmica, o que está acontecendo? Como você tem uma inclinação da reta do potencial aqui, você tem uma reta tangente que tem uma inclinação diferente de zero. Então, essa região aqui não é de equilíbrio, portanto, tem uma força que atua sobre o corpo. E essa força ela vai fazer com que esse corpo... Vejam, aqui eu tenho uma região onde a inclinação da reta tangente vai ser negativa. Como para determinar a força a partir dessa inclinação a gente tem sinal negativo na frente, isso quer dizer que o meu resultado para a força vai ser positivo, ou seja, é no sentido positivo do eixo x. Isso, consequentemente, quer dizer que você está sendo acelerado. Se você está sendo acelerado, você está sujeito a ganhar velocidade. Então, conforme ele vai descendo aqui, digamos assim, essa rampa de potencial, ele vai ganhando velocidade, até que nessa região aqui eu não tenho mais perda de energia potencial, então a energia cinética, consequentemente, tem que ser constante também. Depois eu entro numa outra região aqui onde eu estou perdendo energia potencial, ganhando energia potencial, consequentemente eu tenho que perder energia cinética. Depois eu perco energia potencial e ganho cinética de volta. Passo numa região onde não tenho ganho nem perda de potencial, então a energia cinética é constante. Depois eu entro numa outra região onde eu estou ganhando potencial e, portanto, perdendo energia cinética. Só que eu vou poder fazer isso até um certo ponto, um ponto onde que eu vou transformar de novo toda a minha energia em energia potencial. Então, nesse ponto, o corpo para momentaneamente porque ele não tem mais energia cinética. Então, devido a isso, esses pontos aqui, esse e esse, são pontos que a gente chama de pontos de retorno. São os pontos onde a reta horizontal, que representa energia mecânica, ela intercepta o gráfico da energia potencial. Então, isso significa que nesses pontos onde há interseção, a energia mecânica é igual à energia potencial. Isso necessariamente vai fazer com que o K tenha que ser zero. Portanto, ele tem que ser um ponto de retorno. O corpo para momentaneamente ali e ele volta. Volta por quê?
Ele não vai poder ficar parado nessa posição porque está sujeito a uma força, porque veja que o potencial tem uma inclinação aqui. Então isso vai fazer com que o corpo acabe voltando. Se tiver um valor diferente de energia mecânica, por exemplo, você soltasse o corpo aqui entre 2 e 3, você ia ter uma outra reta aqui assim. Então a gente teria duas regiões possíveis, né? Ou essa região delimitada entre esse ponto de retorno e esse, ou essa região entre esse ponto de retorno e esse outro aqui. Então percebam que dependendo do valor da energia mecânica, a gente vai ter regiões acessíveis do sistema e regiões que não são acessíveis. Agora, a letra C aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Então, a letra A e B são uma questão bastante de interpretação. E aí, na letra C, a gente vai ter o seguinte: a gente tem. Vou fazer uma ampliação do gráfico aqui. E a gente tem uma região horizontal, que é essa primeira aqui, e uma região onde a gente está perdendo energia potencial. Então, se a gente pegar esse ponto aqui corresponde a x igual a 1, e esse ponto aqui corresponde a x igual a 3. Segundo o gráfico, essas unidades são metros, e aqui no eixo vertical a gente tem uma energia potencial em joules. Segundo lá o gráfico também, essa posição aqui, ela corresponde a UC. E essa posição aqui corresponde a UA. A letra C aí diz o seguinte: sabendo que o A é igual a 9 joules e que o B é igual a 20 joules, determine o módulo e a direção da força que age sobre a partícula no intervalo x igual a 1 até 3 metros. E é esse intervalo aqui que eu desenhei, né? Eu preciso do potencial nessa região, foi por isso que eu fiz essa ampliação aqui daquela região. Não preciso determinar simplesmente qual é a força nessa região. Só de fazer uma análise aqui desse gráfico, a gente percebe que em qualquer ponto dessa região onde a gente está interessado, né, que é esse intervalo aqui, a gente tem um potencial que ele é decrescente. Se ele é decrescente, quer dizer que nessa região aqui, a derivada de u em relação a x ela é menor do que zero. Isso implica que a força vai ser maior do que zero, ou seja, ela é uma força no sentido positivo do eixo x, portanto, é uma força para a direita nessa figura. Para poder determinar o valor da força, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que nessa região a gente tem uma reta, e a gente sabe que f é igual a menos a derivada de u em relação a x. Então, com u igual a mais bx. Se a gente fizer uma derivada dessa expressão, o que a gente vai obter? Bem, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, então posso derivar essa constante mais a derivada de b vezes x. Então, vou ficar com menos a derivada de a em relação a x mais a derivada de b vezes x em relação a x. Só que notem que a derivada de uma constante é nula. Então, a derivada é a taxa de variação. Se é constante, não varia, então a taxa de variação é nula. Quando a gente tem uma constante aqui, a gente pode colocá-la para fora do operador de derivada e escrever isso como menos, o menos que estava aqui na frente, b vezes dx sobre dx. Se a derivada de x em relação a ele mesmo, essa derivada aqui é 1. Portanto, eu posso escrever que a força vai ser menos b. Então, agora eu só preciso determinar qual vai ser o valor de b. Mas isso é simples se a gente olhar para esse ponto aqui e para esse ponto aqui. A gente tem que u, que é uma função de x, vai ter um valor específico quando x é igual a 1, que vai ser o c. O c é o desenho o c, né? É o c aqui, não é o b. Que vai ser o c igual a 20 joules, né? Então tem essa verdade aqui. E aí eu tenho que no ponto x igual a 3,
eu vou ter o A, que vai ser 9 joules. Aqui faltou um zero e aqui faltou um zero. Bem, se eu pegar e usar a forma funcional para o potencial, eu tenho que A mais x é igual a 1, né? Então, A mais B tem que ser igual a 20,0 joules. Vou colocar assim. E aqui, eu tenho que em x igual a 3, eu vou ficar com A mais 3B igual a 9,0 joules. Notem que se eu pegar a equação de baixo e subtrair a equação de cima, eu vou ficar com A mais 3B menos A menos B é igual a 9,0 menos 20,0. Então, note que esse A cancela. Desse 3B menos B, eu vou ficar com 2B, que é igual aqui 9 menos 20, eu vou ficar com menos 11,0 joules. Então, eu tenho que B vai ser igual, passando a ser 2 dividindo. Acho que esse 2, na verdade, o que ele é? Aqui eu tenho B vezes 1,0, né, que é a posição. Se a gente olhar lá os logaritmos significativos, as posições têm 2 logaritmos significativos. Esse 3 aqui é 3,0, né? Então, a gente, na verdade, isso aqui, esse 2 aqui é medida, ele é 2,0. Então, eu vou ficar com menos 11,0 joules dividido por 2,0 metros. Então, note que aqui o meu resultado tem que ter 2 algoritmos significativos. Eu vou ficar com B igual a menos 5,5 joules por metro, é a mesma coisa que newtons. Então, agora, como a gente sabe que a força é menos B, a gente tem então que F vai ser igual a 5,5 newtons. Então, a gente já sabia que tinha que estar alguma coisa positiva para a nossa análise aqui do gráfico. E a gente chega à conclusão, então, que F tem que ser igual a 5,5 newtons. Era só o que faltava, né? Era o módulo. Certo? Então é isso.